Este vídeo é uma prévia do artigo que será apresentado no 22º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, em Florianópolis, e que será realizado entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro de 2023. O artigo faz parte do eixo 1, Gestão de Bibliotecas, e tem o seguinte título: A pandemia de Covid-19 e os desafios da gestão de pessoas em bibliotecas universitárias. Os autores deste artigo são Ana Maria Pinheiro Lima, que vos fala aqui neste vídeo, bibliotecária formada na UFMG e especialista em gestão de pessoas pelo Centro Universitário UNA. Fernanda Pereira, bibliotecária formada na UFMG e mestre em Ciência da Informação pela mesma instituição. Hugo Avelar Cardoso Pires, bibliotecário formado na UFMG, mestre e doutor em Ciência da Informação pela mesma instituição. E Marine Meridiane Medeiros, bibliotecária formada pela UFMG e especialista em gestão de projetos pela Uniaselv. Resumo do artigo. O retorno aos atendimentos presenciais após a pandemia de coronavírus provocou ajustes nas relações de trabalho e trouxe desafios para as bibliotecas universitárias. Um deles é identificado na área de gestão de pessoas, pois as equipes sofreram impactos pelo isolamento social e modificações na configuração das atividades. O presente texto baseou-se em levantamento bibliográfico e busca refletir sobre a importância da gestão de pessoas no contexto pós-pandêmico e nas bibliotecas universitárias, e quais estratégias podem ser adotadas pelo bibliotecário para mitigar os efeitos prejudiciais causados pela pandemia. Considera-se, nesse contexto, que a gestão de pessoas ganha mais importância nas unidades de informação. Introdução. O panorama de incertezas e novas formas de trabalho provocados pela pandemia do novo coronavírus abalou toda a sociedade, demandando vários ajustes sociais, financeiros e grandes mudanças comportamentais. No contexto administrativo, os gestores foram submetidos ao desenvolvimento de novas competências, adaptação de funções e aprofundamento do uso das tecnologias em favor da comunicação. Após o retorno das atividades presenciais, novos desafios surgiram nas bibliotecas, também no que tange à gestão de pessoas. Tornou-se necessário promover a construção de uma nova vivência entre os membros das equipes, que, devido ao período de teletrabalho, atendimento remoto aos leitores e isolamento social, tiveram impactos ainda não quantificados na prática. Neste sentido, são questões relevantes para apoio na atuação das equipes dessas unidades de informação, considerando este novo momento, a flexibilidade e capacidade de adaptação, o treinamento, a delegação para novos serviços, a gestão de conflitos, a habilidade comunicacional, o feedback e a motivação. Este trabalho tem por objetivo sensibilizar acerca dos desafios da gestão de pessoas em um contexto pós-pandêmico. Para tal, foi realizado o levantamento bibliográfico de trabalhos acadêmicos publicados no período entre 2020 e 2023, na Brapse e Cielo. Foi privilegiada na busca a qualidade do conteúdo dos textos em detrimento do simples levantamento quantitativo de artigos. O cenário pós-pandêmico e o desafio da atuação bibliotecária. Durante o período da pandemia, foram registrados na literatura científica relatos sobre a atuação e os desafios das bibliotecas universitárias, como a reformulação na oferta dos serviços, necessidade de uso de novas tecnologias, formas de comunicação para manter o atendimento à distância e também garantir subsídios para o trabalho das equipes. Aliado a esses conteúdos, e fundamentados nas instituições renomadas de saúde e de bibliotecas, foram elaborados protocolos de segurança para orientar as bibliotecas no período de transição entre o isolamento e retomada dos atendimentos presenciais. Em relação às equipes das bibliotecas, em geral, foram apresentadas orientações direcionadas especificamente à proteção da saúde. Neste sentido, cabe ao bibliotecário gestor considerar as variáveis e estruturar o planejamento das ações que irão coordenar os demais procedimentos do trabalho, pois nesta avaliação sistêmica pode-se vislumbrar as adversidades e oportunidades na administração de pessoal. Além das interferências nas atividades, serviços e ferramentas de trabalho após o retorno presencial, são vislumbradas perspectivas de modificação nas competências, habilidades e atitudes dos profissionais,
quanto ao uso das ferramentas digitais, proatividade, colaboração, criatividade e nas relações interpessoais. De acordo com Roberto Satur e Armando Silva, se o profissional usar as estratégias e as informações adequadas, é possível ele agir eticamente e proteger as pessoas de suas próprias fragilidades e vulnerabilidades. Percebe-se nesse trecho a importância da postura gerencial, pertinente ao suporte das equipes no que se refere ao apoio além do operacional, pois demonstra a oportunidade de fornecer subsídios informacionais e de conhecimento no enfrentamento de situações adversas. Diante do novo contexto de trabalho ocasionado pela pandemia de Covid-19, são necessários ajustes na atuação deste profissional gestor, para minimizar os efeitos negativos refletidos na gestão de pessoas, decorrentes desta recente mudança. De acordo com Eliane Araújo, este aspecto de dinamicidade da estratégia é fundamental à sobrevivência da organização, que pode estar mais vinculada à flexibilidade e agilidade no enfrentamento de desafios. Portanto, estudar a complexidade desse novo comportamento é fator relevante para a evolução e produção de conhecimento na área de ciência da informação, no que se refere à temática de práticas e cultura informacional, bem como o perfil dos profissionais gestores como sujeitos ativos nas dinâmicas relacionadas ao contexto organizacional. Gestão em bibliotecas universitárias. Em seu trabalho sobre gestão de recursos humanos em bibliotecas universitárias, Júlia Silveira reforça que é necessária uma visão gerencial proativa por parte das equipes gestoras de bibliotecas universitárias, com a elaboração de planos estratégicos que privilegiem a formação de recursos humanos que irão atuar em ambientes mutáveis. Particularmente em bibliotecas universitárias, que possuem o caráter de acompanhar e subsidiar a evolução da sociedade, toda transformação assimilada requer a renovação das instituições, das modalidades de organização interna do trabalho e das relações pessoais. Dessa forma, a área de gestão de pessoas pode colaborar para fundamentar as ações necessárias para estas adaptações. Peter Drucker reforça que o papel da administração não deve nunca se preocupar em restaurar ou manter a normalidade, porque normalidade é a condição de ontem, ou seja, é a base para manter-se preparado para constantes mudanças e adaptar conforme as novas demandas. Assim, é importante citar o impacto na cultura organizacional, o comportamento das equipes e o seu monitoramento, pois são afetados os quesitos de valores, rotinas, procedimentos e clima organizacional, que é demonstrado nos sentimentos das pessoas e na maneira como interagem entre si durante a prática do trabalho. Considerações finais. Durante a recente pandemia de Covid-19, as capacidades de adaptação e de renovação do profissional bibliotecário foram novamente testadas. Neste sentido, o acompanhamento da área de gestão de pessoas durante momentos críticos em que são necessárias adaptações de processos institucionais é fundamental, pois assim como as mudanças trazem consigo possibilidades de melhoria, propiciam também incertezas. A gestão de pessoas busca desenvolver estratégias para manter um clima organizacional seguro e receptivo às mudanças. Os trabalhos levantados nesta pesquisa focaram nos processos físicos decorrentes da pandemia, como o distanciamento social de estações de trabalho, uso de EPIs e quarentenas de livros, por exemplo, e pouco nos processos de gestão de pessoas e relacionamento interpessoal. Em um contexto de pandemia como a de Covid-19, a gestão de pessoas ganha mais importância nas unidades de informação, uma vez que ela pode colaborar nas mudanças nos processos de trabalho e no gerenciamento dos possíveis conflitos e crises que podem surgir em decorrência do isolamento social e dos traumas que um período tão longo de adaptações, perdas e distanciamento trouxeram. Aqui a gente apresenta para vocês as referências utilizadas no artigo completo. Vocês vão poder acessar à medida que o evento avançar. Mais uma tela com as referências. E aqui a última
lista dos autores utilizados para esse artigo. Seguem aqui os contatos dos autores para quem se interessar em conversar mais sobre o assunto e compartilhar experiências. Agradecemos imensamente a atenção de vocês.